Boa noite, eu sou Lair de Matos e esse é o programa Nossa Luta do Sindicato da Alimentação. Vamos acompanhar agora o lançamento da campanha salarial 2012 do setor da alimentação, que tem como lema "Vamos juntos levantar o nosso salário". A nossa produção entrevistou Darcy Pires da Rocha, que é vice-presidente do nosso sindicato e representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, que é quem está coordenando a nossa campanha salarial, que tem como lema "Vamos juntos levantar o nosso salário". Participam dessa campanha salarial vários sindicatos do Rio Grande do Sul. Hoje é o lançamento estadual da nossa campanha salarial. Queremos reajuste digno do salário para os trabalhadores das indústrias do arroz. As indústrias do arroz receberam benefícios governamentais poupudos. As indústrias do arroz estão ganhando muito dinheiro e o salário dos trabalhadores não corresponde ao crescimento que se observa nas indústrias. A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação optou por iniciar a campanha salarial aqui em Pelotas e nas arrozeiras. Por que a CNTA fez essa opção? Em primeiro lugar, é importante esta união entre a Confederação e os sindicatos parceiros. Em segundo momento, o chamamento dos trabalhadores e a mobilização para uma campanha salarial que se inicia aqui em Pelotas e segue por todo o estado do Rio Grande do Sul. A importância de iniciarmos neste setor é devido ao crescimento do setor do arroz, às melhorias que os empresários estão tendo no sentido, inclusive, da comercialização, aonde eles têm apoio do governo federal. Então, achamos nós, enquanto representantes dos trabalhadores, que está na hora também daqueles que produzem essa riqueza melhorar os seus salários. É por isso que estamos lançando a campanha salarial este ano com o título de "Tá na hora de levantar o nosso salário". E quais são os índices, os valores que estão sendo colocados na pauta de reivindicações e que outras vantagens estão sendo reivindicadas aos trabalhadores? Os índices a gente está acompanhando, principalmente o governo do estado do Rio Grande do Sul, que decretou 14,75 para o salário mínimo regional e que, diga-se de passagem, foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa do estado. O outro ponto que a gente está também trazendo para discussão é a questão do R$ 1.000 para o piso, porque isso tem um nexo, né, com o salário mínimo nacional previsto pelo DIEESE. A gente sabe que está longe ainda de alcançarmos esse salário que o DIEESE há anos vem divulgando, mas temos que iniciarmos em alguma hora, e é por isso que R$ 1.000 significa hoje mais ou menos 50% do mínimo que está estabelecido pelo DIEESE, que deveria ser o constitucional. Portanto, são os dois principais pontos. E os outros pontos, companheiro Lair, que a gente também está buscando é as melhorias das condições de trabalho, melhoria da saúde dos trabalhadores e a preservação da integridade física, porque sabemos que o maior patrimônio do trabalhador é a sua força física de trabalho. Então ele tem que ter um bom salário, mas tem que também preservar o seu patrimônio. Muito obrigado ao Darcy Rocha, que representa a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação aqui no Rio Grande do Sul. Esteve aqui na Josapar, onde fizemos o lançamento da campanha salarial para o ano de 2012, com grande receptividade dos trabalhadores desta empresa aqui, que estão indignados com os baixos salários recebidos, apesar de ser uma das maiores indústrias de arroz da América Latina e de produzir o arroz Tio João, que é um arroz reconhecido
nacionalmente. Apesar de todos esses feitos dos trabalhadores, produzir um arroz de excelente qualidade e de, enfim, trabalhar numa empresa de grande porte, apesar disso, os seus salários são baixos e a indignação aqui é grande. Nós percebemos isso hoje aqui no lançamento da campanha salarial, que foi lançada hoje aqui na Josapar de manhã e que no decorrer do dia de hoje e de amanhã será lançada também nos outros engenhos daqui da cidade de Pelotas, com o lema vamos juntos levantar o nosso salário. As outras medidas que necessárias que sejam tomadas, nós vamos tomar. Se for preciso fazer paralisação para conseguir aumento salarial, vamos fazer paralisação. Se for preciso fazer greve por aumento salarial, nós vamos fazer greve por aumento salarial. Esta foi a matéria sobre o lançamento da campanha salarial da alimentação aqui na nossa cidade. Vamos juntos levantar o nosso salário. O lançamento da nossa campanha salarial aqui na nossa cidade se deu junto às indústrias do arroz, porque a nossa database das indústrias do arroz é no mês de março, mês do dissídio, é o mês de março já terminou e as negociações ainda não avançaram. Então, nós iniciamos a nossa campanha junto aos engenhos de arroz aqui da nossa cidade. A indústria do arroz da nossa cidade, além de ser reconhecida como produtora do arroz de melhor qualidade do país, também o produz em maior quantidade. E isso é feito pelos trabalhadores das indústrias do arroz. Portanto, os salários deveriam seguir esse padrão de qualidade. No ano passado, o programa Nossa Luta exibiu uma manifestação que nós realizamos no município de São Lourenço do Sul, junto ao trevo que dá a entrada para a cidade de São Lourenço. A manifestação foi realizada diante de uma fábrica de laticínios da BR Foods, antiga Perdigão. E a manifestação se deu porque a empresa comunicou de que estava fechando aquela unidade industrial. E como consequência desse fechamento, o desemprego de todos aqueles trabalhadores que lá trabalham alguns há muitos anos, né? Então, juntaram-se o Sindicato da Alimentação de Camaquã e São Lourenço do Sul, o Sindicato da Alimentação de Pelotas, vários sindicatos da alimentação do Estado, a FETRAF Sul e também a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação juntaram-se nessa manifestação diante daquela indústria, né, para protestar contra o fechamento da indústria, porque o fechamento dela não apenas afetaria os trabalhadores da indústria, mas também os trabalhadores rurais do município, que fornecem e forneceram durante décadas, vinham fornecendo leite para aquela unidade industrial e que passavam a partir daquele momento a ter uma incerteza, na medida em que fechasse a unidade de beneficiamento de leite, não se sabia exatamente qual seria o futuro, né? Então, por consequência disso, nós realizamos aquela grande manifestação que teve como uma das consequências o fechamento da BR-116, a interrupção da BR-116 por mais de uma hora. Nosso protesto, né, provocou o fechamento da BR-116 por mais de uma hora para denunciar à comunidade o que estava acontecendo, a toda a comunidade aqui da Zona Sul. Bom, por consequência da nossa manifestação, já naquele mesmo dia, né, abriu-se um processo de negociação que envolvia a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, a Prefeitura de São Lourenço do Sul, a empresa BR Foods, o Sindicato da Alimentação de Camaquã e a FETRAF Sul, a federação que representa os trabalhadores, os produtores de leite do município de São Lourenço. Essas negociações evoluíram nos meses subsequentes, tanto que no mês passado chegou-se a um acordo, né, mediado pela Prefeitura de São Lourenço do Sul, em que a BR Foods vai transferir aquela unidade industrial para a cooperativa de produtores do município, de produtores rurais do município de São Lourenço do Sul, a Coopar. Com isso, então, fica garantido os empregos lá existentes, né? E também garantido para os produtores rurais que eles vão poder continuar entregando a sua produção de leite para a unidade industrial de laticínios do município de São Lourenço do Sul. Essas informações nos foram trazidas pelo presidente do Sindicato da Alimentação de Camaquã, o Luiz Carlos Cardoso,
nessa semana que passou, quando estivemos juntos lá fazendo o lançamento da nossa campanha salarial. Então nós estamos muito satisfeitos e mais uma demonstração que com luta se atinge os objetivos. Com a união da classe trabalhadora nós conseguimos atingir os objetivos e foi o que aconteceu lá em São Lourenço do Sul. Trabalhadores urbanos e rurais se uniram e conseguiram manter ativa uma unidade industrial que existe há décadas ali no município de São Lourenço. Vamos acompanhar o quadro A Voz do Povo, espaço reservado para dar voz à comunidade. A equipe do programa Nossa Luta percorre diversos locais da cidade na busca de depoimentos de moradores. Nesta edição, o programa traz a voz dos moradores do bairro Navegantes. Eles falaram dos problemas da localidade devido à inoperância do poder público de Pelotas. Boa tarde, meu nome é Nelson Alves, sou morador do bairro Navegantes 2 e nós estamos aqui para expor nossos problemas do bairro. Um problema que aqui é muito constante é o saneamento básico, que é a céu aberto. Eles nos cobram uma taxa bem alta de esgoto e água, né? Dá R$ 32,50 de esgoto cloacal. O nosso esgoto é a céu aberto, é valeta aberta, corre na porta da casa e a gente paga uma taxa. Para nós, que é um bairro de classe baixa, né? Geralmente a renda é um salário mínimo, para tudo é uma taxa alta por uma coisa que certamente a gente não tem, né? Que para viver bem, ó, nós temos um valor de R$ 32,50 de taxa de esgoto, R$ 32,50 de água. Ou seja, a gente paga R$ 65 de água e esgoto e, na verdade, a água a gente tem, mas o esgoto é fictício. E raramente se vê alguém passar por aqui para limpar uma valeta. Então, além de ser um esgoto a céu aberto, é sujo, junta mosquito, né? Causa mau cheiro, inclusive para quem passa, para as crianças e tudo mais, que a gente é um bairro que tem bastante criança, né? Então eu acho que isso é uma coisa que a gente está necessitando de debater bastante, por causa que isso para nós realmente está fazendo muita falta. Boa tarde, meu nome é Arani Gonçalves, eu sou morador do Navegantes 2 e nós aqui temos um problema que é a função das creches, porque nós temos uma creche que não abrange o número de crianças que nós temos no bairro, as mães não têm onde deixar as crianças. Quando tem paralisação municipal, nós ficamos sem ter onde colocar nossos filhos. Quando a aula um turno, porque elas têm cursos a fazer, ou reuniões, né? Então, tem um período muito mínimo de aula no ano e nós não temos onde deixar os nossos filhos para cumprir a meta do nosso serviço. E as pessoas, geralmente, para quem a gente trabalha, não quer se sensibilizar da nossa situação de não ter onde deixar os nossos filhos. Então, eu queria que isso fosse visto, né, pelo prefeito, pela sociedade, que nós temos essa dificuldade neste bairro e em outros também. Eu acho assim, ó, que primeiro, né, tem tanto campo abandonado e tem estruturas abandonadas onde a gente poderia abrir novas creches, né, para abranger esse número de crianças que não tem onde ficar. E que essas professoras precisam de qualificação, concordo nisso, que seria bom a qualificação delas, mas que não fosse no período que as crianças necessitassem estar ali dentro daquela sala de aula com elas. Meu nome é Lucas, eu moro no bairro Navegantes, tenho 14 anos. Estudo no Brusque e gostaria de falar que os jovens de 14 anos na nossa cidade, a gente fica na esquina por quê? Porque a gente não temos cancha para jogar futebol. A gente queria que o prefeito olhasse isso. Tem vários jovens que ficam nas ruas vendendo maconha, droga. Por quê? Porque eles não dão oportunidade para os jovens da nossa cidade. Eles podiam ter outras alternativas e botar canchas de futebol para jogar, que tem bastante jovens da nossa cidade que gostam de praticar esportes. E é isso, computador
e eles não têm oportunidade, por isso que eles ficam nas esquinas fazendo as coisas que não devem. Faça como os moradores do bairro Navegantes, denuncie o descaso do poder público. Para entrar em contato com a produção do programa Nossa Luta, é só enviar e-mail para nossaluta1.tv@gmail.com. Aqui são as instalações da Cereale, indústria de beneficiamento de arroz. Tem essa unidade aqui na Leopoldo Brode, esquina com a cruzamento com a BR-116, e também mais 2 unidades na Fernando Osório. Aqui nessa unidade da Leopoldo Brode há um grave problema no setor do empacotamento, problema de excesso de calor e de falta de ventilação para os funcionários do empacotamento e para um setor de trabalho que fica ao lado do empacotamento, uma espécie de um corredor onde trabalham várias pessoas. Também ali o calor é muito elevado. Neste verão de calor intenso, some-se a isso a falta de ventilação artificial, falta de ventiladores no setor, somado ao calor provocado pelos enormes motores que ficam junto ao ambiente de trabalho, faz com que os funcionários tenham que trabalhar numa temperatura elevadíssima, uma sensação térmica que eu nem sei a quantos graus vai. O sindicato já solicitou, meses atrás, antes de iniciar o verão, já alertou a direção da empresa para a gravidade desse problema. O calor intenso e a falta de ventilação no empacotamento e no setor ao lado desse. Entretanto, até agora a empresa não tomou nenhuma providência, dando conta assim de uma completa indiferença para com o bem-estar e a saúde dos seus funcionários. Essa é a realidade aqui na Cereale. No entanto, nos escritórios das chefias tem ar-condicionado. Nossa cidade completa 200 anos. Infelizmente, nem tudo é motivo de comemoração. A máquina pública está sucateada, não atende às necessidades da população e os funcionários públicos não são respeitados pelo governo municipal. Os municipários de Pelotas estão em greve e o presidente do sindicato, Douglas Bessa, esclarece os motivos do movimento. Vamos acompanhar. Pelotas pagou mais de 330 mil reais ao Instituto IGAN para a elaboração de um plano de carreira. E neste plano de carreira apresentado pelo prefeito Fetter Júnior, aumentaria a carga horária dos trabalhadores com 30 horas para 40 horas, desrespeitando o próprio concurso público feito pelos trabalhadores. O plano de carreira apresentado pelo governo municipal tentou incluir uma vantagem por terceiro grau, vantagem por uma pós-graduação, incluir no padrão salarial, que hoje é de R$ 1.009 para 40 horas, incluía este incentivo e também a pós-graduação para propagandear que iria pagar o piso nacional aqui em Pelotas. Todos sabem que padrão salarial para ensino médio, que é magistério hoje, tem que ser, conforme o MEC, R$ 1.451. E aí, sobre esse valor, incidir o incentivo e também a qualificação por pós-graduação. No plano apresentado pelo prefeito Fetter Júnior, os trabalhadores concursados do ensino fundamental e médio não teriam avanço algum por qualquer qualificação feita durante a sua vida funcional, desrespeitando e criando diferenciação entre o próprio magistério e entre agora os técnicos científicos, que desde o ano passado têm a possibilidade de avançar na carreira por qualificação, por pós-graduação, mestrado, doutorado e também especialização. O plano apresentado pelo governo municipal trabalha com meritocracia para avançar na carreira. Meritocracia os trabalhadores precisam atingir uma quantidade de pontos específicos para avançar na carreira. Só que a regulamentação da forma como os trabalhadores devem alcançar esses pontos ficaria a cargo de um decreto do governo municipal, um decreto do prefeito, aqui no caso Fetter Júnior, após 90 dias, quando da implementação do plano de carreira.
Todos sabem que decreto é especificamente elaborado pelo prefeito municipal, não é necessário debater com a categoria dos municipários e tampouco passar na Câmara de Vereadores. É um risco e a categoria também, pela meritocracia, definiu por não debater o plano de carreira neste momento em função de todos esses elementos que estão colocados aí dentro do plano de carreira do governo municipal. Então, se o serviço público está em greve, se os trabalhadores municipários estão em greve hoje na cidade de Pelotas, a culpa é do governo municipal, do prefeito Fetter Júnior. Nós queremos um serviço público de qualidade, nós queremos efetivamente uma qualidade melhor no atendimento dos trabalhadores municipários. A culpa de não ter um trabalhador disponível numa unidade básica de saúde, numa escola, não são dos próprios trabalhadores, e sim do governo municipal, do prefeito Fetter Júnior. Faça parte aí desta greve, né, contribua, participe das nossas ações, dos nossos atos, porque questionamos aí, junto com esta greve, a questão dos 200 anos. Né? Pelotas chega uma data importante com uma realidade dos trabalhadores que não condiz com a festa que está sendo elaborada aí pelo governo municipal para a festa dos 200 anos. 200 anos de quê? O movimento dos municipários busca, além das conquistas salariais e melhores condições de trabalho para os servidores municipais, também um atendimento de melhor qualidade para a população pelotense. Para o quadro cultural desta semana, a produção do programa Nossa Luta entrevistou a escritora Junelise Martino. Recolhendo receitas que aprendeu com a sua avó em Minas Gerais, Junelise misturou literatura e culinária em seu livro Memória Culinária, Coisa de Vó. Além do livro publicado, Junelise possui outros projetos envolvendo culinária e literatura. Conheça um pouco sobre o seu trabalho. Junelise, teu trabalho mistura literatura, culinária e memória. Fala um pouco sobre esse livro. Sim, esse livro é uma homenagem às duas avós, né, a materna e a paterna. E meu nome é um nome de junção das duas avós, né, e do nome das duas. E quando eu estava na Faculdade de Letras, uma disciplina como a professora de literatura, ela veio buscar textos que traziam comida, que falavam de culinária, que falavam de gastronomia dentro da literatura. Então, a partir desse trabalho, foi feito esse primeiro livro, que na verdade o primeiro livro foi todo feito à mão, foi um trabalho artesanal, com um texto mais reduzido, mas mesmo assim eu tive que sair a campo procurando aquelas minhas receitas, né, aquelas receitas que eu tinha de memória, aquelas receitas que vinham na confraternização de família, né, que é o Natal, o Dia das Mães, os aniversários dos tios, né. A vovó lá em casa, eu morava, minha mãe e minha avó, né? A mamãe é viúva. E então, assim, lá em casa, quando tinha aniversário, quando tinha Dia das Mães, era a hora que a casa ficava cheia, né? Éramos só nós três, então vinham os outros tios com os outros primos, as suas, né, respectivas mulheres, e a casa ficava mais cheia. Então era sempre uma festa, né? Como é, claro, na casa de muita gente assim, né? E essas receitas que eu quis colocar no livro, que são as receitas que vinham na minha memória, né, pelo paladar, né, pela lembrança desse paladar, pela lembrança do fazer culinário, porque eu lembro muito bem do processo do fazer na cozinha, né, da preparação do prato para a mesa, do enfeite, daquela rodelinha de tomate que você coloca a mais, de um galinho de salsinha que vai em cima do prato, né, desse cuidado, né. Aí esse livro então virou esse objeto, né, esse objeto de receitas, de memória, de afeto, né. E aí ele vai chegar numa terceira parte, que é a parte das ervas. E aí um pouco por causa disso também, por causa da vovó, que sempre mexia com esses cheiros, do colher na hora, né, para o almoço, né. Então eu fui buscar algumas propriedades nutritivas, assim, saber um pouco mais sobre o alecrim, um pouco mais sobre a salsinha, qual que é o poder dessas ervas, né, e quanto que elas têm de poder para a gente, né, para a nossa saúde no dia a dia. O quanto é importante a gente estar sempre utilizando esses temperos, né, na nossa comida. E aí então é a parte do livro que é uma parte cheirosa, que eu falo, porque é onde tem as ervinhas costuradas.
né? E aí é onde todo mundo chega nessa parte do livro e põe o nariz no livro, que eu acho que é muito legal esse movimento, eu acho muito bom isso, assim, eu acho que é bem legal a gente estar nesse tipo de programa falando, né, pro Sindicato da Alimentação, lembrando um pouco dessas propriedades, né, e o quanto que a gente encontra isso com facilidade, né, lembrar das feiras e dos produtores que estão aí, o quanto que a gente consegue encontrar essas ervinhas frescas. Gostaríamos de saber como que faz para conseguir esse livro. Tu veio de Minas, está em Pelotas, é um livro todo artesanal, mas para conseguir aqui em Pelotas tem como? Olha, Didi, eu tenho um blog, né? Através desse blog, que é o memoriaculinaria.blogspot.com, você consegue entrar em contato comigo. O livro, nós já chegamos a 285 livros nesses 6 anos, né? É um livro artesanal, eu faço de 5, de 10, no máximo 10 exemplares por vez, assim, porque é muito trabalhoso, então eu faço poucos livros. Tu tens projetos na Rádio Com, tanto de memória culinária, como também de literatura. Fala um pouco para todo mundo poder ouvir. Pois é. Eu, ano passado, comecei no programa do Zé Luiz de manhã, né, o Nativismo Sem Fronteiras, levando receitinhas. Eu gravava e passava para o Zé. E aí, que é uma figura linda, né, aberta, feliz, e gosto muito de encontrar com o Zé Luiz, e aí então eu gravava as receitinhas, dando algumas dicas de culinária, um pouco isso que eu falei aqui, dessa importância das ervas, do uso, isso é legal. Então eu fui para a rádio um pouco com essa intenção, de trocar um pouco mais, né, isso daí, de falar de receitas e também de proporcionar as pessoas a refletirem um pouco mais sobre alimentação, né. Aí esse ano a gente mudou, ao invés de estar terças e quintas, eu estou às quartas-feiras e ao invés de gravar eu estou ao vivo. Então eu vou às 8 horas da manhã para a rádio e a gente conversa um pouco sobre isso. Sempre levo uma receita, faço uma escolha de uma receita e falo um pouquinho, dou alguma dica, lembro alguma coisa, um alimento. E agora vamos começar, né, Didi? Com o programa segunda-feira, que vai ser às 5 horas da tarde. E a gente convida todo mundo a participar, a ouvir, que é o Radiola Literária. E então ele vai trazer literatura para a gente escutar, né? Quer dizer, a gente vai estar ali lendo literatura. Num momento ou outro a gente vai trazer alguma música, né? Mas a proposta do bloco, do programa dentro do Navegando, é ter literatura para a gente ouvir, né? Esse foi o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação. Para acompanhar esse e todos os outros programas, acesse o YouTube e coloque lá Nossa Luta 1.tv. Nós voltamos na semana que vem. Uma boa noite a todos.